Revelado. Como minha filha e genro me enganaram com o apartamento, me levando a vender tudo. Dona Helena, uma costureira aposentada, sempre sonhou em dar à filha, Mariana, o melhor que podia. Trabalhou duro, costurando peças para a vizinhança, economizando cada centavo, enquanto criava Mariana sozinha em um pequeno, mas acolhedor, lar no vibrante subúrbio de São Paulo. Aquela casa, cheia de memórias, risadas e amor, era o símbolo de toda a sua luta. Quando Mariana se casou com Ricardo, um jovem promissor do setor financeiro, Dona Helena se sentiu finalmente aliviada. Achou que, finalmente, teria um apoio ao envelhecer. Era hora de colher os frutos de tanto sacrifício. Mas quando veio a proposta de vender a casa e comprar um apartamento maior, a ideia a encantou. Um lar mais confortável, com segurança e espaços amplos. Sem pensar duas vezes, aceitou, e seu coração se encheu de alegria ao imaginar a nova vida ao lado da filha e do genro. O dinheiro da venda da casa foi facilmente depositado na conta do casal, e a nova morada parecia mais próxima a cada dia. Porém, logo a atmosfera começou a mudar. As conversas que antes eram alegres se tornaram escassas, e Dona Helena começou a notar mensagens apagadas no celular de Mariana. A cada dia, sentia-se mais distante. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando finalmente confrontou Mariana, o mundo desabou ao descobrir que o apartamento nunca existiu. O dinheiro da venda tinha sido gasto em coisas que não eram dela, que a família não tinha, e a traição do marido da filha rasgou seu coração em 1000 pedaços. Como eles, que deveriam ser seus pilares de apoio, podiam fazer isso? Cada lágrima que derramava parecia uma lembrança de todas as noites em claro, de cada ponto costurado com amor e lágrimas que dedicou a Mariana. Desesperada, Dona Helena decidiu que não poderia ser uma vítima passiva. A dor a impelia a lutar. Com coragem, ligou para Ana, sua amiga de infância que era advogada. Elas se encontraram em um café onde as paredes conheciam suas histórias de infância. Enquanto contava sua desventura entre lágrimas e soluços, Dona Helena sentia o peso do mundo em seus ombros, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela começou a se reerguer. Ana ouviu tudo, e seu olhar de compaixão prometeu ajudá-la a desmascarar a farsa. Dona Helena sabia que esse era apenas o começo de uma batalha. Suas mãos, que um dia costuraram sonhos, agora se preparavam para a luta pela verdade e pela dignidade. A esperança renascia ao mesmo tempo que o temor da possível perca de sua filha. Ela teria que escolher entre lutar por justiça ou preservar o que restava do seu amor familiar. Ao sair do café, sua mente fervilhava com perguntas, cada uma mais angustiante que a outra. Como ela poderia abrir mão dos laços familiares? Estava prestes a embrenhar-se em um caminho sem volta, mas sentia que, seja qual fosse o resultado, estava pronta para enfrentar o que viesse. O que irá acontecer com a relação dela com Mariana? A pergunta batia forte em seu peito abafado pela dor. Dona Helena mal conseguiu dormir naquela noite. Cada instante parecia uma eternidade. As paredes do seu quarto, antes tão familiares, agora lembravam do vazio que sentia. Em meio à escuridão, as memórias de risadas e momentos compartilhados surgiam, mas também o eco da traição, como uma sombra que não a deixava em paz. Na manhã seguinte, ela se forçou a ir ao mercado. Apesar da resistência inerente ao cotidiano, a rotina ajudava a distrair a mente. Enquanto caminhava entre as gondolas, cada produto que passava diante de seus olhos parecia carregar um peso extra. Ela pensou em como sempre fez as compras levando em conta o que Mariana gostava, como sempre buscou as ofertas mais vantajosas, sempre pensando na felicidade da filha. Agora, tudo parecia tão diferente, tão distante. Quando se viu em frente à padaria, um cheiro de pão fresco a atingiu como um soco no estômago. Era como se o aroma tivesse o poder de trazer de volta todos os momentos mais felizes. Lembrou-se de quando Mariana pequena demandava uma fatia de pão com manteiga e um copo de leite antes de ir para a escola, e Dona Helena fazia tudo com tanto amor que ninguém podia imaginar o que estava por trás daquelas paredes. Mas agora o que restava daquele amor? Frustrada, Dona Helena decidiu voltar para casa. Ao abrir a porta, um silêncio ensurdecedor a recebeu. Olhou para o pequeno sofá, a mesa de jantar e as fotos nas paredes, e o coração disparou com a dor de relembrar o que um dia fora sua vida.
Sentou-se, a expressão fixa no vazio, com os pensamentos ainda girando como uma tempestade. O telefone tocou. Era a Ana. Oi, Elê. Ontem você parecia tão abalada. Está tudo bem? Perguntou, e Dona Helena sentiu um alívio ao ouvir a voz amiga. Sem querer, isso quebrava um pouco o gelo que a cercava. Ela então respirou fundo e começou a explicar tudo o que tinha descoberto. Eu nunca imaginei que Mariana pudesse fazer isso. O que está acontecendo com ela, Ana? Eu a criei com tão amor, como ela pôde me trair assim? Dona Helena deixou suas lágrimas caírem em um misto de raiva e tristeza. Ana ouviu em silêncio, e sua resposta foi firme. Helena, você precisa de provas concretas. Não dá para acusar só com o que você sente no fundo do coração. Vamos reunir tudo o que conseguimos, e depois decidimos os próximos passos. Às vezes, o amor cega, e você precisa abrir os olhos. Aquelas palavras ecoaram dentro de Dona Helena, como uma convocação à luta. A ideia de permitir que a traição continuasse sem resposta era insuportável. Ela precisava entender o que exatamente aconteceu com o dinheiro da venda e, principalmente, com a relação que um dia teve com sua filha. Mais tarde, quando finalmente se sentou em sua mesa, cercada por folhas brancas e canetas, ela percebeu que estava decidida. Começou a anotar cada detalhe. Mensagens que ela notou no celular de Mariana, datas, o que soubera sobre o genro. Aquilo não era apenas um ato de resistência, mas sim um ato de coragem. Dona Helena sabia que o caminho seria difícil, com certeza teria que enfrentar verdades que temia. A questão sobre a relação com sua filha perturbaria para sempre, mas a força dentro de si parecia ressoar como mantra. Eu não sou uma vítima, ponto, e enquanto as palavras fluíam no papel, outro pensamento começou a tomar conta da sua mente. E se Mariana quisesse se explicar? E se a traição não fosse exatamente como ela imaginava? O coração de Dona Helena parecia um campo de batalha, repleto de perguntas e inseguranças. Ela fechou os olhos e se deixou levar pela imaginação de reencontrar a filha. Nesse momento, percebeu que, independente do que acontecesse, tinha que se preparar para a verdade. E a verdade estava prestes a chegar, como uma tempestade que já se anunciava no horizonte. O telefone tocou novamente, e ela atendeu sem pensar. A voz do outro lado fez seu coração disparar. Mãe, você pode me ouvir? Eu preciso falar com você. E assim, o que deveria ser uma conversa simples agora se tornava um divisor de águas. O que Mariana teria a dizer? Dona Helena sentiu o coração dar um salto dentro do peito. As palavras que Mariana escolheu para abrir a conversa tinham o peso de uma testemunha ocular. Eu preciso falar com você. Cada sílaba parecia uma flecha atravessando a tensão do ar ao seu redor. Ela respirou fundo, tentando conter a torrente de emoções que ameaçavam invadir seu interior. Sim, eu estou ouvindo, filha, respondeu, a voz trêmula, mas determinada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o tempo houvesse paralisado para que as duas mulheres absorvessem o que estava prestes a ser dito. Eu sei que você descobriu algumas coisas sobre mim e sobre o Felipe. Mãe, eu preciso que você me escute antes de tirar suas conclusões. Por favor, implorou Mariana, e a aflição em sua voz fez Dona Helena estremecer. Como eu posso não tirar conclusões, Mariana? Você me traiu, traiu a nossa família. Eu vi as mensagens. O que você tinha em mente ao fazer isso? A indignação brotava em forma de lágrimas, mas não eram só lágrimas de raiva, eram lágrimas de dor e confusão. Mariana estava ali, pedindo espaço para uma conversa, mas Dona Helena se sentia diante de um quebra-cabeça onde cada peça representava uma faceta da traição. Calma, mãe. Por favor, não fique assim. Eu não sabia como te contar. Foi tudo muito rápido e complicado. A voz da filha soava quebrada, como se as palavras estivessem saltando para fora de um labirinto. Dona Helena sentiu um misto de compaixão e raiva. Complicado? Você vendeu o apartamento que eu te dei, fez tudo por trás das minhas costas e agora acha que vai me convencer com foi muito rápido? As palavras saíram densas, pesadas. Eu precisava de dinheiro, mãe. O Felipe perdeu o emprego e nós estávamos com dificuldades. Eu achei que vender o apartamento nos ajudaria a nos reerguer. A justificativa de Mariana ecoou pelo ambiente, mas sua mãe não conseguia processar aquilo. Era uma traição disfarçada de necessidade? E você não achou que deveria ter me contado? Você me deixou no escuro. Traíste a confiança que eu esperei que tivéssemos sempre. Dona Helena se levantou, sentindo a fúria pulsando em suas veias.
A imagem da filha inocente que ela sempre teve estava distorcida e quebrada na sua mente. Você não entende, mãe. Eu só queria proteger a nossa família. O Felipe precisa de mim, e eu não sabia como lidar com tudo isso. Eu não sou a filha perfeita que você sempre quis, mas... A voz de Mariana estava carregada de desespero. Nesse instante, Dona Helena percebeu que as palavras de ansiedade e medo de Mariana não eram apenas um pedido de desculpas, mas uma busca desesperada por compreensão. Mas como ela poderia compreender o que parecia o ápice do egoísmo? Você só pensou em você. O que eu pensei que era confiança agora é só um tijolo a mais na parede que nos separa. Você me deixou sem chão. Dona Helena sentiu uma dor cortante em seu peito. O diálogo se tornou um embate, uma batalha onde cada palavra se tornava um golpe, e ao mesmo tempo, um apelo silencioso por reconciliação. Eu sei que falhei, mãe, mas posso tentar corrigir isso. Vamos falar sobre isso pessoalmente, por favor, Mariana suplicou. A vulnerabilidade em sua voz era inegável. Aquela conversa se tornava mais complexa a cada instante. O amor que pairava entre elas parecia uma linha fine e delicada, prestes a se romper. Quando você quer se encontrar? Dona Helena perguntou, sua voz suavizando-se apesar da dor constante, e o silêncio se instalou novamente. Agora, se você puder. Estou a caminho, respondeu Mariana, e ao ouvir isso, Dona Helena sentiu uma mistura de nervosismo e esperança. O que elas iriam conquistar nesse diálogo? O amor ainda poderia vencer o ressentimento, ou estavam predestinadas a se ferir mutuamente mais uma vez? Num sopro, a discussão se tornava uma preparação para o que estava por vir. A verdade que ambas temiam tinha de ser enfrentada. E enquanto se preparava para o encontro, Dona Helena percebeu que a tempestade poderia ser a única forma de limpar as feridas, mas isso significava se expor a uma realidade que poderia ser ainda mais dolorosa. Ela olhou pela janela e viu as nuvens escuras cobrindo o céu. O momento da verdade estava prestes a chegar, e a pergunta pairava como um eco no ar. Até onde elas estariam dispostas a ir para restaurar a confiança entre mãe e filha? Dona Helena sentou-se à mesa da sala, suas mãos trêmulas sobre o tampo frio. O relógio pendurado na parede parecia marcar cada segundo com uma paciência cruel. O som do motor do carro de Mariana se aproximando a fez prender a respiração, um misto de ansiedade e expectativa envolvia, como se a própria atmosfera estivesse carregada de tensão. Ela não sabia o que esperar. Olhou ao redor, como se o ambiente familiar pudesse oferecer alguma resposta que fizesse sentido. As fotos de família nas paredes pareciam observá-la, cada memória mais dolorosa que a anterior. O sorriso de Mariana quando criança, a alegria compartilhada em aniversários, tudo isso agora se misturava com a traição. A campainha tocou e seu coração disparou. Dona Helena hesitou por um instante. E se a conversa se tornasse ainda mais explosiva? O que fariam com as mágoas? A vida 2, a relação familiar que construíra por anos parecia ruir diante de seus olhos. Com esforço, ela se levantou, puxou a cadeira de uma das extremidades da mesa e caminhou até a porta. Ao abrir, viu Mariana, pálida, com os olhos cheios de emoções contidas. A imagem da filha tocou de forma profunda, um lembrete do amor que ainda existia, mas que agora parecia envolto em nuvens escuras. Mãe! O choro em sua voz era uma faca em seu peito. Ali estava a menina que ela amava, mas a traição também se impunha, um fantasma que não podia ser ignorado. Vamos, entre, Dona Helena respondeu, sua voz falhando. A expressão de desconforto em Mariana parecia intensificar a dor já instalada. Ambas sentaram à mesa, o barulho de talheres e pratos a um canto soava distante. Um silêncio constrangedor pairava sobre elas, como se até os objetos da casa estivessem segurando a respiração, aguardando a tempestade que estava prestes a se desenrolar. Me explica tudo, Mariana. Preciso entender por que você fez isso. A questão saiu como um sussurro, mas havia um peso nas palavras, uma exigência de sinceridade que parecia reverberar pela sala. Eu não queria que você soubesse da forma como sou fraca. As coisas estavam tão difíceis com Felipe, e eu achei que o melhor seria tentar resolver tudo sem te preocupar. Você sempre foi tão forte, tão responsável. Eu não queria te deixar triste, começou Mariana, sua voz embargada. Mas você deveria ter me falado. A sua traição não é apenas sobre dinheiro, é sobre confiança. Eu nunca imaginei que você fosse capaz de me esconder algo assim. Eu só queria estar contigo, ajudar, Dona Helena falou, a indignação voltando a dar espaço a uma tristeza profunda. Eu sei. Eu errei em não abrir o jogo. Mas, por favor, tenta entender, estava desolada. Ver o Felipe desempregado foi como um soco no estômago. Eu me senti no fundo do poço.
Precisava agir rápida e decisivamente. Mariana engoliu em seco, os olhos marejados. Dona Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o caos se agitar dentro de si. Aquela guerra entre compreensão e dor a deixava ainda mais tensa. As mesmas mãos que a tinham acariciado quando criança agora pareciam ser as que a feriam. E o que você espera de mim agora? Que eu te perdoe? Que abra mão do que sinto? Eu também sou uma pessoa ferida aqui, Dona Helena disse, a voz mais firme, refletindo o tumulto interno. O que estava ali na mesa era mais do que um conflito familiar. Era uma batalha entre o amor e a traição, a esperança e a desilusão. Eu só quero uma chance, mãe. Uma chance de tentar nos reerguer, de fazer tudo isso dar certo de novo. De não perder você no meio disso tudo, Mariana implorou, as lágrimas agora escorrendo livremente. Dona Helena deixou uma lágrima escapar, sentindo o coração pesando. Havia uma verdade crua nas palavras da filha. Mas, ao mesmo tempo, como ela poderia acreditar novamente? O que aconteceria com a relação que construíram se decidisse dar mais uma oportunidade? E assim, envolvidas naquela complexa rede de sentimentos, as duas enfrentavam o que parecia ser o ápice de uma jornada dolorosa. A linha entre a reparação e o afastamento estava mais tênue do que nunca. O telefone de Dona Helena tocou, interrompendo momentaneamente a conversa. O coração dela acelerou. O nome no visor fez suas mãos crescerem frias. Era alguém que poderia trazer uma nova revelação, alguém que poderia mudar tudo novamente. Desculpa só um instante, ela disse, notando um novo dilema surgindo. O que mais estaria prestes a ser revelado? Dona Helena hesitou, a mão se movendo lentamente em direção ao celular. O coração batia descompassado, e ela respirou fundo antes de atender. A voz do outro lado era familiar, mas agora trazia uma nuvem de preocupação. Era Vera, a amiga de longa data, que logo percebeu a tensão na voz de Dona Helena. Oi, querida. Como você está? Estava preocupada. Ouvi uns rumores e achei melhor te ligar, disse Vera, com um tom que transparecia ansiedade. Dona Helena sentiu um nó se formar na garganta. Com tudo o que estava acontecendo com Mariana, aquelas perguntas pareciam um peso adicional. Oi, Vera. É complicado. Estou em uma conversa delicada com a Mariana. Posso perguntar o que aconteceu? Um burburinho chegou até mim. Algo sobre um apartamento? Vera insistiu. As palavras saíram como um sussurro pesado. Eu vendi nossa casa, nossa segurança, para ajudá-las. Mariana e Felipe estavam com problemas, e eu achei que assim poderia apoiá-los. Mas agora, tudo isso está desmoronando na minha frente. A voz de Vera soou preocupada. Dona Helena, é preciso ter cuidado. Soube que ela pode ter feito algo diferente com o dinheiro. Dona Helena piscou, absorvendo as palavras. Diferente? O que você quer dizer com isso? O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Então Vera falou, devagar, como se escolhesse cada palavra. Me disseram que o apartamento que eles estavam comprando não pertence a eles. E que pode haver algo escondido. Isso não é boa notícia. Como um dedo cortando um balão, Dona Helena sentiu o ar faltando em seu peito. O que quer que isso significasse, era um golpe a mais em sua já ferida confiança. Enquanto tentava entender, olhou para Mariana, que ainda encarava com os olhos vermelhos. A filial ainda estava ali, mas algo dentro dela estava mudando. Vera, eu preciso saber mais. Onde você conseguiu essas informações? Perguntou fraco. Não posso dizer nomes, mas posso te garantir que não é uma boa situação. Você pode estar se envolvendo em algo maior do que imagina. Pense nas suas próximas ações. Se quiser, posso te encontrar e conversaremos melhor, Vera ofereceu, seu tom mais sério agora. Sim, eu agradeço, vou pensar. Mas, e se isso for verdade? O que farei com a Mariana? Ela está tão desesperada. Dona Helena murmurou, angustiada pelos novos dilemas que surgiam. Quando se despediu de Vera, um turbilhão de emoções tomou conta de Dona Helena. O que acontecerá se aquela informação fosse uma verdade? O potencial de traição em corporação sua própria filha era uma aflição inominável. Ela olhou para Mariana, que ainda estava com o olhar fixo, mas parecia perdida em seus próprios pensamentos. A ferida era profunda, mas agora havia um novo dilema. A confiança estava se esvaindo como água entre os dedos. Mariana, precisamos conversar novamente, Dona Helena disse, a voz embargada. A Vera me trouxe informações que posso ter ignorado.
Os olhos de Mariana se alargaram, revelando medo e confusão. O que você soube, mãe? Dona Helena hesitou, sentindo que aquela conversa seria ainda mais dolorosa do que a anterior. E se eu te disser que tudo pode não ter sido o que você me contou? E se houver algo escondido nessa situação sobre o apartamento, algo que pode nos afetar ainda mais? O silêncio que se seguiu poderia ser cortado por uma faca. Ambas estavam conscientes de que tudo que construíram estava em um fio, balançando perigosamente entre o amor e a decepção. A pergunta pairava no ar entre elas, como uma sombra. O que elas fariam agora, sabendo que o burburinho da verdade poderia desmascarar segredos que poderiam destruir o pouco que restava da sua relação? Cada momento parecia pesado, carregado de possibilidades que poderiam repercutir pelo resto de suas vidas. Dona Helena sentiu um pressentimento, como se um novo caminho estivesse prestes a se abrir diante delas. Ao mesmo tempo, a incerteza a engoliu. E ainda havia mais a serem revelados. Que tipo de verdade estava prestes a emergir? Dona Helena sentiu um frio na barriga enquanto seu olhar se fixava em Mariana. O ar entre as duas parecia pesado, como se elas estivessem envolvidas em uma tempestade prestes a desabar. Mariana mordeu o lábio, unicamente preocupada, e era claro que a maioria dos pensamentos em sua mente não eram sobre o apartamento, mas sim sobre a relação delas, algo dilacerado, ensanguentado em um mar de desconfiança. O que você quer dizer com algo escondido? Você acha que eu menti para você? Mariana perguntou, a voz tremendo de indignação. Cada palavra dela era um soco no estômago de Dona Helena, que já estava tão ferida. Não, não é isso. Eu só quero entender, Mari. Se a Vera está certa, se há algo errado, precisamos nos preparar e não podemos deixar que isso se transforme em uma tragédia maior. Não posso perder você, Dona Helena respondeu, as lágrimas ameaçando cair. A fragilidade da situação a cercava como uma nuvem escura. A respiração de Mariana ficou mais rápida. Você está me dizendo que a sua amiga, a Vera, sabe mais do que eu sobre a minha vida? Você não confia em mim, mãe? Dona Helena tentou encontrar as palavras certas, mas a pupila dela estava dilatada com a tensão. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero é proteger você, proteger nós duas. Tudo isso é muito mais complexo do que pensei. Mariana não disse nada. O silêncio entre elas se estendeu e parecia mais denso do que nunca. As memórias de dias felizes juntas se chocavam com as desilusões daquela nova realidade. Um mar de lembranças, risadas e momentos compartilhados contrastava com a desconfiança que agora as afastava. A mente de Dona Helena começou a girar. Pode ser que você tenha cometido um erro, Mari, e se for verdade que o apartamento não é seu? O que vamos fazer? Como vamos nos livrar disso? Meu coração não aguenta mais tanta dor. Eu não sei. O desespero cobria a face de Mariana como uma sombra. Se houver verdade, vou resolver. Eu prometo que vou fazer o que precisar, mãe. Dona Helena tomou uma atitude inesperada. De repente, levantou-se, decidida. Ela precisava ver as coisas de perto, entender a dimensão daquele abismo entre elas. Vou me encontrar com a Vera. Precisamos ir a fundo nessa situação. Mariana. Você está comigo? Mariana hesitou, mas um pequeno embalo de esperança brotou em seu coração. Sim, eu vou com você. Preciso saber a verdade, mesmo que seja dolorosa. Elas se afastaram com um novo propósito, mas havia uma sombra pairando sobre a cabeça de Dona Helena. E se a verdade fosse mais difícil do que já imaginava? Cada passo parecia arrastado, como se o peso dos segredos estivesse grudado nos pés delas. O caminho para o encontro com Vera seria um teste de confiança, uma possibilidade de perda e redenção. No caminho elas trocaram olhares. Pareciam estranhas uma para a outra, mas a necessidade de descobrir a verdade era impulsionada por um instinto profundo. Dona Helena segurou a mão de Mariana, como se fosse a única âncora em um mar tempestuoso. Quando chegaram ao café onde Vera as aguardava, um nó se formou na garganta de Dona Helena. O que a amiga traria a elas? Revelações que poderiam destruir tudo? Ou uma oportunidade para reconstruir a relação entre mãe e filha? Um arrepio correu pela espinha ao ouvir a voz de Vera chamando. Oi, meninas. Sinto não estar em melhores circunstâncias, temos muito a conversar. E ali, diante do que poderia ser um momento decisivo, Dona Helena sentiu que cada respiração a levava mais perto do limite. O peso do que estava por vir poderia mudar tudo. O que Vera estava prestes a revelar poderia não ser apenas a chave para o apartamento, mas também para o coração da relação entre ela e Mariana. Que mais estava escondido, pronto para ser descoberto? Uma pergunta pairava. Até onde seriam capazes de ir pela verdade? Dona Helena respirou fundo,
tentando manter a calma enquanto se aproximava da mesa onde Vera estava sentada. As expressões no rosto da amiga eram uma mistura de preocupação e algo mais sombrio, e isso não a tranquilizava. Mariana, ao seu lado, olhava nervosamente, os dedos se retorcendo como se buscassem alguma forma de segurança. Obrigada por vir, Vera, disse Dona Helena, sua voz tremendo levemente. Precisamos saber a verdade sobre o apartamento. Vera sentiu, os olhos brilhando com algo que não era exatamente esperança, talvez uma relutância em compartilhar o que sabia. Eu já suspeitava que algo não estava certo. Sabem, os papéis de propriedade são complicados. Andei investigando e... Mariana interrompeu, a ansiedade crescendo em cada segundo. O que você descobriu? Diga logo, por favor. Olha, é melhor eu começar do começo. Vera hesitou, fazendo uma pausa para reunir coragem. Eu soube que o apartamento não está no nome da Mariana, não é dela. O mundo de Dona Helena desabou em um instante. Tudo que puderam conquistar juntos, seus planos e sonhos de uma vida compartilhada, estavam ameaçados por mentiras. Como assim não é dela? Ele deveria ser dela. Mariana, você sabia disso? O olhar de mãe era de choque e desespero. Não, não era assim, mãe. Mariana disse, a voz embargada. Nunca soube. Fui enganada também, acredite. Vera continuou. A situação é bem complicada. Existe um terceiro envolvido, alguém que tinha uma ligação antiga com o apartamento. Ele não quer que isso venha à tona. É um jogo de interesses. Dizem que se você não resolver isso rapidamente, pode ser tarde demais. Às vezes, até mesmo contencioso no tribunal. Dona Helena sentiu um peso crescente em seu peito, a tensão entre as duas voltando a aflorar. Mas quem é essa pessoa? O que temos que fazer? Cada resposta parecia levar a mais perguntas, um emaranhado de desconfiança e dor. Isso não é o que você imagina, Helena, Vera falou, tomando um cuidado em como formulava as palavras. Eu não tinha certeza se deveria te contar, mas preciso que você saiba que essa situação é mais complicada do que parece. Existem ameaças, e elas podem nos afetar muito. Mariana pode estar mais em perigo do que imaginamos. Dona Helena olhou para Mariana, a expressão dela transformada em uma máscara de medo. Isso tudo pode acabar mal. Você está disposta a correr esse risco, filha? Eu não tenho escolha. Se essa é a verdade, preciso enfrentar. Não posso deixar você e a Vera enfrentando isso sozinhas, Mariana disse, sua voz firme apesar do tremor que passava por ela. Uma chispa de coragem que não estava certa de onde tinha vindo, mas que a impulsionava a querer lutar. Precisamos de um plano. Se realmente existem ameaças, talvez precisemos de um advogado, alguém que possa nos aconselhar, Dona Helena disse, sua mente começando a trabalhar. A cada palavra, uma centelha de determinação começava a crescer dentro dela. Vera sentiu, mas seu olhar ainda carregava sombra de alerta. Vocês podem precisar de proteção. O que quer que tenha acontecido no passado, parece que ainda está presente, cercando vocês de maneira sombria. O café, que antes parecia um lugar seguro, agora parecia uma caverna em que o perigo espreitava em cada canto. As pessoas conversavam lá fora, mas para Dona Helena e Mariana, aquela era a cena de um suspense que parecia não ter fim. Um efeito dominó de segredos, mentiras e medos que se entrelaçavam. Vamos fazer isso, então. Juntas. Não vamos deixar que nada nos segure, Mariana declarou, o olhar aflito agora repleto de determinação. Com isso, elas se levantaram da mesa, unindo suas forças e se preparando para um confronto que se tornava inevitável. No fundo, no entanto, uma pergunta persistia. O que realmente estava escondido, pronto para ser desvelado, que poderia transformar suas vidas para sempre? Enquanto deixavam o café, o peso do desconhecido a seguia, um lembrete constante de que a luta pela verdade só estava começando. O ar estava tenso enquanto Dona Helena e Mariana caminhavam em direção ao carro, a luz do dia parecendo mais sombria sob o peso das revelações. Cada passo ecoava da incerteza que agora envolvia suas vidas. O silêncio entre elas era carregado, mas não podiam deixar que isso as paralisasse. A urgência da situação pulsava, lembrando que cada segundo contava. Precisamos encontrar um advogado agora mesmo. Alguém em quem possamos confiar, Dona Helena disse, tentando inspirar um pouco de calma entre elas. Mariana assentiu, embora seu olhar estivesse perdido em algum lugar obscuro de sua mente. Ao entrarem no carro, Dona Helena sentiu o cheiro do estofado desgastado, uma lembrança dos passeios felizes em família. Mas isso parecia tão distante agora. Quem será essa pessoa que está por trás de tudo isso? Pensou.
Um frio na barriga surgia com a pergunta: eu devo ter uma lista de advogados? Alguns colegas da faculdade eles podem ter alguma referência, Mariana falou, quebrando o silêncio. Sua voz passou de hesitante para decidida, como se uma nova força estivesse surgindo de dentro. Dona Helena ligou o carro e, em um ato reflexo, apertou o volante com força. Seu coração estava em descompasso, e a ansiedade a fazia olhar em volta, como se algo pudesse saltar das sombras. O resto do caminho foi percorrido em um separador de pensamentos e silêncios grudentos, até que Mariana pediu para parar em frente a uma pequena placa que indicava uma firma de advocacia. A entrada do escritório parecia simples, mas Dona Helena sentiu que era um portal para um novo capítulo. Com o pé hesitante na porta, Mariana puxou a mãe para dentro. Vamos lá, não temos muito tempo. O lugar estava silencioso, e a recepcionista as recebeu com um sorriso cordial, mas sem saber a tempestade que se instalara dentro delas. Bom dia. Como posso ajudar? Dona Helena decidiu que era hora de abrir o jogo. Estamos aqui por causa de um apartamento. Existe um problema de propriedade e precisamos de aconselhamento legal urgente. A recepcionista rapidamente chamou o advogado do escritório, um homem de meia-idade com óculos que parecia mais calmo do que ele realmente deveria ser. Seu nome era Dr. Ricardo, e em poucas palavras, ele fez com que Dona Helena e Mariana se sentissem menos entrelaçadas em um pesadelo. Vocês têm documentos sobre a propriedade? Não se preocupe, vamos descobrir a verdade juntos, disse ele, sua voz firme e reconfortante. Com isso, Dona Helena se sentou, colocando toda a documentação na mesa. Suas mãos tremiam enquanto o advogado olhava cada página. O rosto de Dr. Ricardo começou a mudar à medida que folheava os papéis. O alarme em seus olhos se tornou evidente. Existem mais pessoas envolvidas do que vocês imaginam. Precisamos agir rapidamente. O batimento cardíaco de Dona Helena aumentou. Que tipo de pessoas? Um dos nomes aqui é de alguém que eu conheço. Um tipo perigoso, respondeu ele, olhando fixamente para elas. Mariana engoliu em seco, olhando para a mãe. O que isso significa para nós? O advogado respirou profundamente, fazendo uma pausa que parecia uma eternidade. Significa que não só precisarão de um advogado, mas de proteção. Faremos o possível, mas vocês precisam estar preparadas. Isso pode esquentar rapidamente. Aquelas palavras ecoaram no coração de Dona Helena, uma mistura de medo e determinação subindo pela sua espinha. Se a batalha pela verdade estava mesmo apenas começando, ela não sabia como tudo poderia terminar, mas não havia como voltar atrás. Estavam em um jogo perigoso, onde cada movimento contava. Não temos retorno. Vamos em frente, Mariana falou, a voz embargando de emoção. Mas, no fundo, as duas sabiam que estavam prestes a descobrir algo ainda mais sombrio sobre o passado que não se apagava, mas que estava à espreita, ameaçando tudo. Enquanto saíam do escritório, o peso do futuro incerto as acompanhava. Uma pergunta permanecia em suas mentes. Quem, afinal, estava disposto a tudo para proteger seus próprios segredos? O ar estava pesado enquanto Dona Helena e Mariana deixavam o escritório de advocacia. A realidade que se descortinava diante delas era fractal, uma imagem em que cada pequeno detalhe revelava uma nova camada de complexidade e riscos. Havia um fio de expectativa tangível entre elas, um desejo de entendimento, mas também um medo latente que pulsava como um coração acelerado. Mariana quebrou o silêncio. O que vamos fazer agora, mãe? Temos que descobrir quem são essas pessoas. Como podemos nos proteger? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Era o mesmo olhar que Dona Helena costumava ver quando a filha era criança, pronta para enfrentar desafios que pareciam maiores do que ela. Vamos visitar a primeira pessoa da minha lista, Dona Helena respondeu, com uma firmeza inesperada. Não podemos perder tempo. Precisamos de informações antes que eles nos encontrem. Não era só a integridade do apartamento que estava em jogo, mas suas vidas, a liberdade de viver em paz. À medida que dirigiam pela cidade, o cenário ao redor parecia alienígena. O ritmo frenético das ruas contrastava com a calma que tentavam desesperadamente cultivar dentro de si. Os rostos das pessoas no trânsito, apressados e indiferentes, eram como sombras de uma vida que, de repente, parecia tão distante. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade, cada buzina um lembrete de que o tempo não estava ao seu favor. Na primeira parada, Dona Helena sentiu o peso dos olhares ao entrar em um café movimentado. Muita gente, muitas conversas, mas para elas, tudo parecia abafado, como se um manto de silêncio tivesse sido jogado sobre suas cabeças.
Seriam estranhas ali, como intrusas em um espaço que antes era só dele, um pequeno refúgio onde costumavam compartilhar risadas e sonhos. Oi, Dona Helena. Que bom ver você. Um velho amigo da família, Pedro, acenou enquanto limpava uma mesa. Ele era um dos poucos que conhecia a história de suas vidas, um pilar que poderia oferecer ajuda. Ela hesitou, mas o olhar preocupado dele fez com que sentisse que deveria falar. Pedro, precisamos da sua ajuda. É sério. Estamos em apuros. Ela e Mariana se sentaram rapidamente, e uma nuvem de preocupação se formou sobre a mesa conforme contavam tudo. Pedro ouvia atentamente, sua expressão mudando de incompreensão a tensão. Um tipo perigoso? Você tem que ter cuidado, Helena. Não estou dizendo isso por medo, mas pessoas assim não jogam limpo. O estômago de Dona Helena se revirou. A cada palavra, o horror da situação se tornava mais claro. O que significava, de fato, ter um inimigo? A ideia de que alguém estava disposto a se aproveitar da vulnerabilidade delas tirava sua paz. Era uma pressão insuportável, como se um laço invisível estivesse apertando seu peito. No fundo, precisamos descobrir o que eles querem, disse Pedro, interrompendo os pensamentos dela. Pode ser algo mais do que o apartamento. Vocês têm alguma ideia? Mariana trocou olhares com a mãe. Fomos enganadas por alguém muito perto de nós. Acreditávamos que estávamos protegidas. Sua voz falhou, e uma lágrima escape de seu olho. Pedro as olhou, seu semblante se tornando sério. Se o que você disse é verdade, devemos agir rapidamente. Vamos atrás de informações, mas com cuidado. Se esse perigoso descobrir que vocês estão se movendo bem, pode ser uma armadilha. Enquanto Dona Helena sentia, uma nova determinação ardia dentro dela. O que quer que a esperasse, não a faria recuar. A proteção da filha e de si mesma estavam em jogo, e a única coisa que tínhamos eram suas convicções e um novo ímpeto para lutar. Vamos fazer isso juntas, disse ela, a firmeza na voz ecoando um compromisso que havia prometido a si mesma. Saindo do café. No entanto, foram atraídas pela sensação de serem observadas. Uma figura ao longe as observava, um homem de terno, com um olhar inquisitivo. O coração de Dona Helena disparou. Quem é ele? Sussurrou Mariana, os olhos arregalados. Ela não sabia, mas o espelho em que olhavam estava refletindo não apenas o próprio medo, mas uma teia de segredos que estava prestes a se desdobrar, revelando verdades que mudariam tudo. Precisamos ir agora, Dona Helena respondeu. O tempo estava se esgotando, e algo na expressão do estranho parecia alertá-las. A corrida contra a revelação estava apenas começando. Dona Helena e Mariana se afastaram rapidamente do café, cada passo mais acelerado do que o anterior. O olhar do homem de terno ainda pesava sobre elas, como uma sombra inescapável. Enquanto caminhavam, o coração de Dona Helena batia descompassado. A adrenalina subia, a sensação de urgência era palpável. Precisamos encontrar um lugar seguro, disse ela, a voz tremendo levemente. Mariana concordou, e as duas se dirigiram para uma casa de uma amiga que morava nas proximidades. Assim que entraram, Dona Helena trancou a porta e virou-se para Mariana. O que vamos fazer agora? Essa situação está escalando rápido demais, disse, a preocupação transparecendo em seu tom. Mariana respirou fundo, tentando assumir novamente o controle da situação. Precisamos organizar nossas informações. O advogado falou sobre um perigoso, não podemos subestimar isso. A tensão pairava entre elas como um peso. Com um bloco de notas em mãos, Dona Helena começou a anotar tudo, o nome do homem que as observava, o que Vera havia revelado e todos os eventos que levaram até aquele momento. Cada palavra escrita era um desabafo de sua ansiedade. Mariana, por sua vez, tentava conectar os pontos, juntando os detalhes da conversa com os novos relatórios que trouxera. Depois de algumas horas se organizando e discutindo possíveis movimentos, reclamaram do cansaço. Mas um alívio inesperado surgiu quando começaram a revisar a lista de pessoas que conheciam. A confiança nas amizades antigas ressoava. Talvez a única saída seja envolver mais pessoas em quem podemos confiar, além da Vera, propôs Mariana. Dona Helena sentiu, e juntas, decidiram entrar em contato com pessoas do passado. Precisamos relembrar quem apertou as mãos nos jantares em família. Quem pode nos ajudar a enfrentar isso? Sugeriu Dona Helena. A ideia a animou um pouco, e Mariana começou a escrever os nomes de amigos e conhecidos. A energia na sala começou a se transformar. Um lampejo de esperança acendeu em suas mentes. Enquanto conversavam, Dona Helena relembrou de um amigo de família, Carlos, que sempre foi bem relacionado e amigo da justiça.
Ele pode saber de algo sobre o que está acontecendo. Vamos procurá-lo, disse. Com uma dose renovada de coragem, ligaram para Carlos, que prontamente concordou em se encontrar com elas. Na sensação de urgência, Dona Helena e Mariana se dirigiram até a casa de Carlos. O percurso era um abismo entre o pânico e o desejo de proteção. Ao chegarem, encontraram Carlos, um homem de meia idade com um semblante calmo, mas que logo se mostrava preocupado ao ouvir as perguntas da dupla. Assim que explicaram a gravidade da situação, o semblante de Carlos se tornou sério. O que você está dizendo é sério, meninas. As informações são delicadas e é fundamental que vocês tenham cuidado. Meu amigo no tribunal pode oferecer suporte legal enquanto tentamos resolver isso, explicou Carlos. A seriedade em seu tom deixava claro que a situação era mais do que apenas uma complicação de propriedade. A proteção adivinha de um verdadeiro compromisso entre eles. Afastaram-se da casa de Carlos com uma lista de outros contatos e recursos que poderiam ajudar. O caminho de volta foi silencioso, mas em nenhum momento a tensão deixou de existir. Mariana sentia o peso ser mais inclinado à esperança, enquanto Dona Helena lutava contra o medo do que mais poderia vir à luz. No entanto, enquanto dirigiam, a cena que viviam parecia perigosamente normal. Os outros motoristas e pedestres passavam por elas, alheios aos desafios que iam enfrentar. Os pensamentos de Mariana em relação ao apartamento e a confiança que estava sendo destruída novamente pairavam em sua cabeça. Ao chegarem em casa, Dona Helena sentiu a necessidade de um novo começo, uma nova promessa a si mesma de que a luta pela verdade não apenas recuperaria o que perderá, mas que também fortaleceria os laços entre mãe e filha. Mariana, nós podemos conseguir. Juntas, disse, segurando as mãos da filha, um gesto que parecia levar um pouco os ânimos. Ambas sabiam que os próximos dias poderiam ser sombrios, mas, juntas, estavam dispostas a enfrentar a tempestade que se aproximava. Os dias se transformaram em semanas. O apoio que receberam fez com que a verdade começasse a se desvelar aos poucos. Com a ajuda de Carlos, descobriram os trâmites ilegais que envolviam o apartamento e que estavam relacionados a uma rede de pessoas com interesses em transações obscuras. Uma noite, quando estavam revisando os documentos, uma batida forte à porta despertou o medo em ambas. Dona Helena e Mariana se entreolharam, e a tensão se transformou em ação. Abriram a porta e se depararam com Dr. Ricardo e uma equipe de segurança. Precisamos conversar. A situação é mais grave do que pensávamos, disse ele, seu rosto revelando uma expressão sombria. O que viria a seguir seria um confronto que testaria a força de todos os laços que haviam construído. E ali, em pé na porta, Dona Helena respirou fundo e se preparou para a última batalha. Pela verdade, pela justiça e, principalmente, pelo amor que enfrentava os desafios mais profundos. Sabia que não existiria saída fácil, mas a determinação era clara, não abandonariam uma outra. Como nunca deveriam ter feito antes. Estamos juntas, não importa o que aconteça, proclamou Dona Helena. E assim, mais do que nunca, a tempestade finalmente desabou, mas não sem a luz que a verdade pode trazer. Agora, deixamos claro um apelo poderoso para você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam e se emocionem com essa trama. Comente suas reações e teorias sobre como você acha que essa batalha se desenrolará. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta conclusão emocionante e inspiradora. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada. Não espere nem mais um segundo.